Existem muitas injustiças na vida, mas não existe nenhum injustiçado. Há frases que não se leem de uma vez só. Param, ficam, incomodam, pedem silêncio antes de pedirem entendimento. Há frases que não pedem concordância imediata, pedem maturidade interior. E esta é uma delas. Existem muitas injustiças na vida, mas não existe nenhum injustiçado. À primeira leitura quase soa a provocação, não soa? Como assim? Não existem injustiçados. Se há dor evidente, perdas irreparáveis, desigualdades gritantes, como é que se diz isso a alguém que sofreu, que perdeu, que foi deixado para trás? Dizer que existem muitas injustiças na vida, mas não existe nenhum injustiçado, não é negar a dor, nem minimizar aquilo que fere. Não é fechar os olhos ao sofrimento humano, às perdas, às desigualdades, às experiências que parecem e muitas vezes são profundamente duras. Antes, pelo contrário, é deslocar o olhar, é sair da superfície dos acontecimentos e entrar no território mais exigente, o da consciência. E talvez seja aqui que começa o verdadeiro diálogo, porque esta frase não vem apagar a dor, não vem negar aquilo que é duro, nem romantizar o sofrimento. Ela vem fazer outra coisa, bem mais desconfortável, bem mais profunda. Vem nos dizer que muito provavelmente temos de sair do lugar onde nos habituamos a estar. Porque se ficarmos apenas no plano visível, a vida é de facto injusta. Há quem receba menos, quem perca mais cedo, quem lute mais, quem veja menos retorno. Há histórias que à luz da lógica humana não fazem sentido. E é precisamente aí que esta frase nos desafia. E se o sentido não estiver onde estamos habituados a procurar? E se por um instante não olhássemos apenas para o que acontece, mas para o que isso nos pede por dentro? Não é uma pergunta fácil. Obriga-nos a perguntar não apenas porquê eu, mas para quê isto em mim, na minha vida? E estas são perguntas que evitamos, porque mexem com algo essencial. A ideia de que todos estamos a viver algo que nos pertence não é uma sentença de culpa, mas é algo verdadeiro. É um convite à responsabilidade profunda. Não no sentido de castigo, de merecer o que dói, mas no sentido de reconhecer que há uma inteligência maior no percurso. Mesmo quando ela nos escapa, há um sentido maior para a vida, mesmo quando não o entendemos. Que existem aprendizagens que não escolhemos de forma consciente, mas que ainda assim fazem parte do caminho mais amplo da nossa existência. E isso não é confortável. Retira-nos o papel de vítimas absolutas e coloca-nos num lugar mais exigente, o de participante ativo na nossa própria jornada, na nossa vida. E essa mudança, embora subtil, transforma tudo. Porque se eu digo fui injustiçado, coloco-me num lugar compreensivelmente humano, mas também num lugar fixo. O que aconteceu não deixará de existir. E nós permanecemos lá. Ficamos presos ao acontecimento, ficamos definidos por ele.
Mas se com toda a honestidade e sem pressa nos permitirmos perguntar: o que é que isto está a fazer em mim? O que é que isto está a fazer à minha vida? O que é que isto me obriga a ver, a sentir, a transformar? Porque quando deixamos de nos ver como injustiçados, abrimos espaço para integrar, para crescer, para transformar a dor em consciência e não apenas em resistência. Não significa aceitar tudo de forma passiva, nem deixar de lutar contra aquilo que é errado no mundo. Significa, sim, não permitir que a nossa identidade se construa a partir das nossas dores, a partir das nossas feridas. E então algo muda. Não porque a dor desaparece, mas porque deixa de ser apenas dor. Passa a ser matéria de consciência. E isto não é sobre culpa. Não é eu mereci isto. Não é uma lógica de castigo ou recompensa. Nada disso. É sobre pertença. Sobre a ideia difícil, quase indigesta, de que tudo o que vivemos é totalmente nosso. Que de alguma forma, que nem sempre conseguimos explicar, há experiências que são nossas, mesmo quando não as escolheríamos. E isso levanta outra pergunta inevitável. Se tudo o que vivo me pertence, o que é que eu faço com isso? Rejeito? Resisto? Ou integro? Porque há uma diferença enorme entre viver algo e deixar que esse algo nos defina, nos construa. A vida pode não ser justa na forma como distribui acontecimentos e talvez nunca venha a ser. Mas há uma espécie de justiça mais silenciosa, mais subtil, quase invisível. Aquela que existe na possibilidade da transformação. E essa ninguém nos tira. Nem sempre vamos encontrar respostas, nem sempre vamos perceber o porquê. Mas talvez o porquê nem seja o ponto mais importante. Talvez a vida não nos peça compreensão total. Talvez nos peça presença, consciência, coragem para não ficar reduzido ao que doeu. Porque no fim, não é o que nos acontece que define quem somos. É o que conseguimos fazer nascer dentro de nós a partir disso. E então, a frase deixa de ser negação da injustiça e passa a ser um convite exigente. Não te reduzas àquilo que te aconteceu. Há mais em ti do que a tua dor, porque no fim, a questão não é se a vida é justa ou injusta. A verdadeira questão é se somos capazes de dar sentido ao que a vida nos entrega.